Então vamos lá, galera. Vamos analisar hoje um corte do Renan Santos que eu peguei lá no canal Inevitável Cortes. Renan Santos ontem esteve no podcast Três Irmãos. Para quem não sabe, o Três Irmãos é um podcast muito acessável aí pela galera da esquerda. É um podcast que às vezes eu gosto, às vezes eu não gosto, mas agora eu tô voltando a gostar, porque parece que eles abriram os olhos para o que realmente a esquerda representa no Brasil. E eu achei muito legal que eles convidaram o Renan, inclusive Kim Kataguiri também e Renato Batista. Foram os três mosqueteiros lá. Vamos ver o que deu nesse canal aí. Como instrumento que eu sei tocar. Basicamente fazer uma coisa leve, legal. Isso é para engajar com o jovem, é para mostrar uma política diferente. E eu vou te fazer uma outra pergunta já emendada com isso. O Missão barra o MBL surge com uma galera jovem, e eu falei que a gente tem talvez uma nova política aqui, mas o MBL barra Missão, eu vou tratar o Missão agora, que é o novo projeto. O Missão, ele tem uma base grande de jovens, acho que a maioria dos jovens se identificam com vocês, talvez pela forma... Cara, o sotaque de mineiro eu acho muito legal, né, cara? Eu acho que tinha que ter mais podcast com essa galera de Minas Gerais. O pessoal de Minas é fenomenal, cara. Não é porque meus pais são mineiros, não, mas todo mundo sabe. O mineiro, cara, rapaz, o mineiro, ele é gente boa demais, você tá doido, moço. Eu vou começar a praticar sotaque mineiro pra ver se eu consigo falar igual eles e conseguir o carisma. Eles são muito carismáticos, cara. Esse podcast aqui... Ele deu uma reformulada naquele padrão só de paulista fazendo podcast. Nossa, muito legal, muito legal. Parabéns aí os três mineiros, três irmãos. De falar, né, de se expressar. Mas a Uni mobilizou para fazer uma ação contra o Renan. Onde o Renan e o Missão conseguiram jovens, me parece que agora já começam a perder antes mesmo de sucesso total, que seria uma campanha, né, de êxito para presidente. Não, porque a Uni definitivamente ela não representa nem os estudantes, muito menos a juventude. Assim, a Uni tá muito... Assim, a ideia de institucionalizar um movimento... Cara, a Uni ainda existe no Brasil? Isso é uma pergunta genuína minha mesmo, porque eu saí do Brasil tem uns 8 anos, mais ou menos, tem muito tempo que eu não ouço falar em nada da Uni. A Uni ali, a última vez que eu fui falar na Uni era quando eu fazia cursinho lá nos anos 2000. E eu lembro muito do nome da Uni lá quando a gente queria fazer carteira, identidade estudantil para pagar menos cinema. Eu lembro sempre ver nome da Uni em tudo que era canto, tinha algumas manifestações da Uni. É surreal assim como a Uni desapareceu mesmo. Ninguém sabe que existe a Uni mais. Pô, não? A Uni pra mim morreu nos anos 90. Morreu mesmo. E é verdade, assim... Na época do impeachment, né? Eu vivia debatendo com a Karina Wittrau, né, que era presidente da Uni. Quem é a Karina Desde Wittrau? então, a Karina Wittrau está disputando eleições e nunca ganhou. Então, olha só... Acabou a força política da Uni, não existe mais. Ninguém que sabe desastre a Uni, meu Deus. As manifestações da Uni são muito pequenas. Céu. E eu acho o contrário. Eu acho que eles caíram numa isca muito... do sistema. Óbvia. Assim, estamos organizando um evento do Renan que vai ser meio-dia? Ou 14? Não, viajei aqui. Pensei que eu pensei que o Kim ia falar... Eles vão fortalecer. Não, é meio... Eu pensei que o Kim ia falar que eles caíram no sistema... No sistema político do PT. Porque o PT comprou a Uni, né? O PT financia a Uni. Ele financia a Uni, claramente, o PT, o governo. E é só isso que eles fazem. E eles mandam dinheiro e deixam o pessoal da Uni mais burro. E aí a galera não adere mais ao movimento, porque não faz sentido nenhum. A Uni não luta mais por porra nenhuma. Deveria estar combatendo o governo, mas não, é um porta-voz do governo nas faculdades, e é um porta-voz extremamente débil mental, porque todo mundo sabe como é que funciona os estudantes nas faculdades do Brasil hoje em dia. Bom, eu achei que o Kim ia falar sobre isso, mas não, ele tá falando que caiu na armadilha do próprio Missão. Não, o nosso. Ah, tá, o de vocês. A da Uni eles vão Meio-dia, fazer... dia 16, né? Aí eles vão lá e fazem uma manifestação contra. Só que assim,
Uma instituição que hoje a maior parte dos jovens rejeitam, porque a gente tem 35% dos votos entre quem tem 16 e 24. A gente tá na frente do Lula e do Flávio, né? Com o Renan sendo muito menos conhecido. Graças a Deus. Uma instituição que não representa jovem, não representa estudante, tem um nível de rejeição entre os próprios jovens da Uni, é propaganda a favor, né? Tem gente que quando te bate tá te ajudando. E a Uni virou uma coisa muito louca, que eles são uma organização estudantil paraestatal. É como se tivesse sido estatizado uma organização estudantil. Eu acho engraçado que essa juventude da esquerda é isso mesmo que o Kim falou. Toda vez que eles atacam o MBL, eles escancaram assim, um monte de podres do governo que estava escondido. E é surreal como o MBL, o Partido Missão, essa galera aí reage, combate os movimentos jovens da esquerda. Eles são muito bons nisso. O Missão é muito bom em rebater as críticas. É de tirar o chapéu. E aí ela vira esse órgão paraestatal. Inclusive, houve aquele famoso investimento do governo federal num prédio da Uni, que acho que nunca ficou pronto, multimilionário. E aí eles fazem o quê, então? Eles são um organismo de defesa do governo? Eles são estudantes para o governo? Né? E é isso, basicamente, quando você tem um governo que é o do PT, a Uni fica fazendo defesa do governo. É um negócio meio ridículo. Um não faz sentido nenhum. Bem constrangedor. Então, um movimento juvenil que apoia o governo. Ih, peraí. O efeito para dizer que não é nulo, ele ajuda a gente. Divulgou o nosso ato. E é que eles vão Entrou fazer uma propaganda um aí, ato galera. alguns dias Deixa eu antes. cortar. Você nem deve saber, acho que é na quinta. Na quinta-feira. Eles vão fazer um ato que é numa sala. Né? Então, assim, deve ter meia dúzia de pessoas. Eu acho meio triste. Alguns dias antes. Olha o broche do Renato, meu. Olha esse broche A 14. última vez foi no Fora Collor. Bonito. Toda vez que teve alguma relevância foi no Fora Collor. Caraca, Isso, grandão. Já faz mais de 30 anos. Broche então, não, PIN, né? Eu acho que Broche é do Herbalife. É um movimento estudantil do Eu já vendi PCdoB. Herbalife. Deveria rever o que estão fazendo. Andava com aquele broche lá. É um modelo ridículo. que está esgotado. Falando das educações, então, já que a gente tá passando nessa parte aí. Bora, mineiro. Você vai mudar alguma coisa? Eu vi Esses sobre cara as cotas. Você vai parece vão que deixar tá uma de existir cachaça. cotas se você vir presidente? A gente vai fazer uma transição para um modelo que forme pessoas capazes de disputar os espaços na universidade de maneira competitiva Cotas. e sem fazer essa... É um remédio pós-facto. Hoje a cota você tem um ensino muito ruim e aí você tenta remediar desigualdades existentes. Assim, então pega uma vaga aí na universidade. E aí o critério passa a ser critério racial, e o critério racial eu vejo quem defende, porque você tem uma convergência no sentido de parte das pessoas mais humildes vão ser pessoas negras ou pardas. Só que aí você inclui a cota para trans. Mas trans é inicialmente mais pobre, o trans teve uma escola pior por ser trans. Agora uma cota para quilombola. Qual o critério para ser quilombola? Não, agora uma cota para indígena. Você começa a estabelecer cotas para tudo. Vamos resolver o problema educacional de fato? Vamos focar nos índices educacionais que funcionam, vamos alfabetizar as crianças, depois vamos escolher quais são as crianças que estão tendo melhores desempenhos, fazer provas, e vamos dar bolsa para essas crianças poderem concorrer em igualdade de condição com o aluno na escola particular. Vamos pegar o aluno na base, melhorar o ensino dele, e para já fazer ele concorrer em igualdade de condição, ele está no 2º, 3º, 4º ano, vamos dar uma bolsa ou na melhor escola pública ou na melhor escola privada da região dele. Em vez de ter um pé de meia que custa 12 bilhões de reais, é 12 bi, que é só um dinheiro para a pessoa ir frequentar ali o ensino médio, vamos gastar alguns bilhões. Esse pé de meia, até hoje eu não entendo. Esse projeto começou. Eu tava muito desconectado do Brasil quando esse projeto começou, o pé de meia. E eu tenho uma sobrinha que estuda lá e ela não sabe me explicar. Mas ela é adolescente, mas ela não pega pé de meia, não. Inclusive, esse dia ela me mandou um vídeo. Ela tem 15 anos, mandou um vídeo do Renan falando sobre esse pé de meia. E ela tava mó feliz. Ela, se eu não consigo, ninguém vai conseguir também. E ela tava apoiando o Renan porque ela não tem pé de meia. E eu não sei como é que funciona isso. Eu não sei se é todo estudante, nunca parei pra olhar. Mas eu fiquei sabendo que a pessoa nem precisa tirar boas notas pra receber esse dinheiro. Assim, é completamente descabível da realidade um projeto desse. É a esquerda, né? Usando meias verdades para fazer maldade. Um programa de incentivo para as famílias e para os estudantes que tiverem um desempenho melhor, para que essas pessoas possam entrar em condições de igualdade e disputar um vestibular. Eu acho que essa é a melhor maneira. Você está indo na base do problema. O Brasil não tem condição de propor universidade para todos hoje.
Eu já ouvi falar que o que se gasta no ProUni hoje é suficiente para você abrir vagas para todas as pessoas que querem entrar na universidade. Eu acho que, primeiro, não tem sentido a gente ficar fazendo universidade para todo mundo, porque a função da universidade não deveria ser essa. Sério? E nem tem que ser essa. Eu acho que não. Vamos pegar a Alemanha. A Alemanha, ela oferece ensino técnico para a maior parte das pessoas, ou 50% aí das pessoas que formam a massa de trabalho delas. A ideia de que você precisa ter todo mundo diplomado não necessariamente atende a uma necessidade real de formação de mão de obra para ter uma vida e uma construção de uma vida com uma renda decente. Não necessariamente... Isso me parece, às vezes, um ato de vaidade. De falar, você vai ter uma grande universidade. Às vezes você não precisa disso. Inclusive, no mundo que a gente está vivendo, não necessariamente você precisa disso. Você pode ter cursos técnicos que você vai passando ao longo da tua vida e se qualificando para construir uma carreira. Mas se a gente hoje... Isso é verdade, mano. Curso técnico rápido, ó, e de preferência se expandir aí cursos online, vai desafogar muito esse problema brasileiro aí de mão de obra, cara. E hoje em dia dá pra você fazer os cursos online, cara. Assim, eu não sei como é que o governo não pensa nisso. Por exemplo, eu sempre pensei, lá em Brasília, lá em Brasília, lá, tem o CIEF. Na minha época tinha o CIEF, que era uma escola distrital para ensinar inglês. E é muito boa, muito remunerada. É muito bem conceituada lá. E todos os anos, para conseguir uma vaga naquela escola, mano, é um absurdo, assim. As pessoas dormem na fila para conseguir uma vaga pros alunos. E é uma escola muito boa. Todo mundo que estuda no CIEF lá, estudou no CIEF, sai com inglês muito bom. E hoje em dia, meu, você consegue fazer um projeto desse na internet. A pessoa não precisa dormir na fila para aprender inglês, para colocar o filho dela para estudar inglês. A pessoa precisa só de um celular, internet. É uma coisa muito mais prática de se fazer. E por que eu tava falando isso mesmo? Porque fortalecer aí fortalecer o técnico. E isso é verdade. E é fácil de fazer. Não é uma proposta impossível, igual o pessoal tá falando aí. É muito fácil. É só internet, celular e bota os cursos aí pra galera assistir. Vambora. Universidade para todos, eu acho que a gente consegue resolver ao mesmo tempo vários problemas no país, por exemplo, saúde, né? Hoje saúde é um produto no Brasil, porque para fazer medicina hoje você gasta 20, 25 mil reais na universidade, é caríssimo, né? Não tem vagas na universidade pública, e se você tivesse vagas o suficiente para atender essa demanda, você ia jogar o preço da saúde hoje do Brasil lá embaixo. Mas é um problema de formação, porque em tese o setor privado está oferecendo essas vagas para pessoas que estão saindo do ensino básico muito ruim, e você está formando médicos que estão saindo despreparados hoje. Há uma grande discussão dentro do meio sobre isso. Sim, e também. Essas pessoas estão saindo do ensino privado, em grande medida. E se eu olhar o ensino público, o Brasil gasta mais com educação do que as nações da OCDE. E o custo por aluno na universidade pública brasileira, ele é similar, mais ou menos coisa de $15 mil por aluno, igual ao valor da OCDE. E mesmo assim, a gente não está aumentando a produtividade nossa. Então tem um erro, que é o grande problema que a gente critica, que é um erro de gestão. E aí, quando eu somo, porque a gente também quer encarar esse outro problema, quando eu somo os investimentos que nós fazemos com essas renúncias, etc., para políticas na iniciativa privada, a gente só financiou uma indústria de péssimas universidades que não tem uma função nenhuma, além de endividar a pessoa, gerar gastos, criar oligopólios educacionais inúteis, e que, no fim do dia, no fim dos ovos, não está melhorando a produtividade do trabalhador brasileiro. Não é mais fácil acabar com renúncias e certos incentivos e focar tudo no ensino básico? Até porque quando a gente compara com a OCDE, de fato, o Brasil gasta na universidade pública o mesmo valor que a OCDE gasta. Só que no aluno do ensino básico a gente gasta muito menos. Muito menos. E eu acho que a gente tem um problema de recurso no ensino básico, sim, mas de gestão no ensino básico. No ensino superior também. A gente gasta muito mais com folha do que com a parte de infraestrutura. Nosso investimento em pesquisa e extensão é baixíssimo quando comparado com outras nações. Então tem um problema de gestão e custeio muito grande. Então, eu vou universalizar isso com o ensino superior. Vai custar muito e hoje já não está dando resultado. Então o grosso do problema é um problema de gestão e foco. Eu tava vendo... Cara, é incrível a capacidade que o Renan tem de aprofundar os assuntos. Cara, ele vai buscando uma coisa, buscando, ligando os pontos, até chegar lá na raiz do problema. Nenhum outro candidato, consegue ter tanta profundidade nos assuntos assim igual o Renan. Não adianta, mano. Esses outros caras aí, eles vão ter que estudar muito para conseguir debater com o Renan. Não tem como. Olha como uma pergunta simples, como ele trouxe toda a complexidade daquilo que daquilo que precisa ser exposto para mostrar a solução. O moleque é gênio. Eu tô muito empolgado, assim, eu tô muito feliz, muito mesmo, porque
de ver um cara como Renan Santos se candidatando a presidente, porque há muito tempo a gente não vê uma pessoa desse nível concorrendo à presidência do Brasil. Tem muito tempo. Eu acho que eu nunca vi. O mínimo, assim, o menos pior de todos que eu vi, que eu tenho, assim, entendimento, né? Não que eu estudei, que eu lembro quando eu era moleque, pirralho, assim, eu lembro do Aécio, o Aécio falava bem, o Alckmin também, mas isso é a minha lembrança, não é a minha opinião hoje sobre eles. Eu parei de assistir, eu tenho que rever um vídeo para ver, eu tenho que rever um vídeo deles para ver se eu vou ter a mesma visão que eu tinha lá atrás. Mas eu lembro que naquela época eu já, na época do Bolsonaro, cara, eram as perguntas assim que a gente esperava um pouco mais de profundidade nas respostas, e ele só fazia jargões, bordões, e tirava os jornalistas de tempo. Nossa. Mas isso aí, era o que tinha, era o que tinha. Eu votei no Bolsonaro, eu ficava muito angustiado, assim, por saber que... Eu ficava muito angustiado quando ele ia dar entrevista. Quando ele ia dar entrevista, eu ficava assim, porra, véio, ele podia mandar uma bem hoje. E nunca deu. O Bolsonaro nunca trouxe uma palavra assim... reflexiva, complexa, profunda pra galera. Sempre ali no bordão. Bora, volta pro vídeo, André. De base também, porque antes de você... Kim Kataguiri, nosso futuro ministro. Que não é a política que a gente defende. Porque como Kim tá voltando a ficar gordo, hein? O ensino técnico hoje, O Kim, olha só essas bochechas dele. Nossa senhora, Kim, para de tomar coca, filho. Eita, tá parecendo... Cara, tá parecendo aquele cara lá do PlayStation. Como é que é o nome dele? Yuji. Fiz ensino técnico no colégio da Unicamp. Tá parecendo com o Yuji. Todo japonês parece. Todo japonês é a mesma cara. Todo descendente japonês. Oi, André, cala a boca. Foi mal. Todos os meus colegas estão ganhando mais do que 90% das pessoas que têm bacharelado. Né? Porque tem muito mais demanda por programador, tem muito mais demanda por pessoas na área de TI do que na maior parte das universidades. Então as pessoas estariam ganhando mais fazendo um ensino técnico. Mas vamos partir da premissa de que a gente deve universalizar o ensino superior. Boa. Primeiro, a gente tem um problema de base muito anterior, porque 50% dos alunos saem do ensino médio com um nível de português no PISA insuficiente para exercer a própria cidadania. Ou seja, metade dos nossos alunos do ensino médio não tem capacidade de ler uma notícia de jornal e explicar o que leram. Né? Isso é 74% não tem capacidade de matemática. Isso é bizarro. Né? Não sabem fazer conta com 3 algarismos. Pessoal, então, assim, 74% aqui em Londres, às vezes a gente troca ideia com uma galera que vem pra cá desavisado, uma galera que não sabe nem escrever. Isso é bizarro. É assustador você ver que existem pessoas assim que não sabem escrever, não sabem ler. Porque elas chegam aqui, entram nos grupos, aí elas pedem ajuda, você vai trocar uma ideia com elas ali, e quando elas vão escrever para você, elas não colocam pontuação, gramática zero. Tanto é que a maioria delas prefere mandar áudio. E mesmo assim, uns áudios muito, muito estranhos, difíceis de comunicar. O sistema educacional do Brasil está falido há muito tempo. E a gente está começando a colher. Está começando a colher agora. Começando não, assim, já há uns 4 anos mais ou menos. Se não mudar esse jogo aí, cara, o Brasil tá no sal. Né? Não sabem quanto é 300 menos 150. Então, eu vou jogar esse cara na universidade? Esse cara não deveria nem passar da 4ª série. Sim. Né? Tem que ter um rigor maior de avaliação, e existe a dificuldade dos professores, que é manter a ordem em sala de aula. Hoje, a principal reclamação dos professores que a gente tem da rede pública, e até de algumas escolas da rede privada, não consigo dar aula. Não interessa qual é a estrutura da escola, se é boa, se tem tablet para todo mundo, se tem boa merenda para todo mundo. Não interessa se a aula é boa, ele não consegue dar aula. Porque hoje você não pode punir um aluno porque você está falando, você está privando esse aluno de um direito. E o direito de todos os outros alunos que não estão fazendo bagunça em sala de aula? Cara, né? Mas você acha que o problema é essa lei da palmada que foi criada ali, que você não pode punir mais aluno? Não, palmada é para pai, não é para professor. Olha, eu não faço ideia do que ele está falando. Lei da palmada, não faço ideia. Não sei do que é isso, nunca ouvi falar, sério mesmo. Não, mas antes da lei da palmada, o professor não podia bater. Sendo sincero, não estou sabendo dessa lei. Mas é porque eu não li a lei, eu já ouvi dizer que nessa lei tem critérios ali que você dificulta. Assim como tu também não leu a lei, tá falando? Na sala de aula. Mas não sei se o professor, você tem uma mistura de ECA
com Sim. incapacidade de professor estabelecer sanção. Quando você está no primeiro ano de direito, você aprende assim, norma sem sanção não tem validade. Ou seja, não adianta eu dar, o professor é uma autoridade se eu não entregar o poder dele sancionar um determinado aluno. Ou seja, se o aluno está se comportando mal, o que o professor pode fazer? Ele pode dar medidas disciplinares, em última instância ele pode repetir de ano um aluno. Em vários estados no Brasil você tem progressão continuada, você não consegue... A progressão continuada foi um problema. Problemaço. 2, o aluno dele tem direito à educação... Aqui tem isso também, hein? Aqui na Inglaterra também é progressão continuada. Minha sobrinha veio estudar aqui e passou todos os anos aí sem saber nada. Nada, nem inglês. O professor só passava ela, bizarro. Mas eu vou questionar o sistema daqui, do governo daqui? Eu não vou, né? Tá doido? Imigração bater aqui, tá doido? Né? Garantido pelo ECA. Então, se aquele aluno, o professor expulsa o aluno da sala de aula e ele não é realocado imediatamente, ele tem que ser realocado naquela sala de aula. Então, se o aluno é um aluno problema, o professor mal consegue tirar ele da classe. Então, o professor ele está sendo humilhado dentro de sala de aula. Por que existe um sucesso nas escolas cívico-militares? E eu vi alguns modelos delas. Porque elas basicamente restabelecem a autoridade. Mas tem 3 vezes mais investimento na escola cívico-militar. Depende do modelo. Eu vi algumas no Mato Grosso que não são a escola cívico-militar completamente militarizada em que os alunos vão uniformizados. Não tem mais investimento que a escola normal? Não. A cívico-militar tem. Tem mais investimento. Eu estou falando que existem modelos híbridos. Tem modelos com custos, tem modelos com custos que ainda são maiores do que a convencional, mas são menores do que você está falando. Não, se estiver dando certo tem que aplicar, mas por que não investe mais na pública normal que não tem o mesmo investimento? Mas o problema da pública normal é um problema de autoridade. Em grande medida. Não que não exista. O ponto é, não que não existam escolas que não são cívico-militares que não consigam estabelecer autoridade. Eu acho que você consegue estabelecer autoridade gastando muito menos do que uma escola cívico-militar. A questão é que você precisa estabelecer autoridade. E aí, se a gente conseguir estabelecer autoridade com um custo menor, chegamos a um ponto ótimo em que a gente melhora a educação como um todo. Agora, uma questão que não pode ser abandonada é estabelecer autoridade. Eu tive uma discussão na Globo News sobre paternidade, ausência de famílias biparentais, de figura paterna. E aí saiu no fim de semana a discussão, boa parte das famílias de classe D e E não tem contato, a criança não tem contato com o pai. A criança, das famílias mais humildes, que são as crianças que frequentam as escolas públicas, essa criança ela vem de um ambiente de caos. Em geral, ausência paterna, pobreza, a mãe que fica fora tendo que trabalhar. Em geral, ela mora num bairro muito pobre, em geral numa favela ou num aglomerado urbano de baixa qualidade. As ruas estão sujas. A vida dessa criança não está ordenada. A escola tem que ser um local de ordenação, de ordenamento. A criança, você chega, você tem que estar arrumado, essa pessoa obedece, você tem que ter esse regulamento, você tem que fazer sua lição de casa, você não pode falar. Quando você ordena seu ambiente, você se ordena também. Você tem que estar com o cabelo cortado certinho, você não pode berrar, você tem um horário para comer, você não pode estar com o celular na sala de aula. A escola, porém, foi alvo de tanto, uma espécie de abandono por parte do poder público. A escola deixou de ser um lugar de educação e ordenamento, passou a ser um lugar apenas de depositar a criança. E aí você deposita a criança, deixa a criança passar de ano para bater os índices, para o próprio governo poder ostentar esses índices por aí. Verdade. E teorias... É verdade. Eu tenho umas primas, prima mesmo, né? Zoando não. Elas jogam as crianças lá só pra passar o tempo. Isso é assustador. Não sabe acompanhar a evolução das crianças. Tá na escola, tá bom. Na cabeça delas é isso. Tá indo pra escola, é o que interessa. Não tem acompanhamento que as crianças precisam, sabe? É bizarro. Isso é muito bizarro no Brasil. Alternativas sobre gestão de crianças foram implementadas nas escolas. O que aconteceu? A escola, em vez de ser o único reduto em que a criança começa a se ordenar, ela virou mais um ambiente de caos. Mas eu acho que aí o Kim pode até falar melhor. Eu já ouvi falar que no Congresso existe uma bancada do GIS ali que atua fazendo lobby para sucatear a escola pública, né? Não vejo o lobby para sucatear a escola pública. O que eu vejo é o contrário. Eu vejo uma bancada que se diz da educação, mas que só se preocupa com gasto. Nunca ouvi falar. Só se preocupa com você aumentar o custeio do dia a dia. Então, por exemplo, no desenho da lei do Fundeb, né? Primeiro você vincula a maior parte do Fundeb para pagamento de folha. Por que eu estou obrigando o gestor a gastar a maior parte do recurso que ele recebe para a educação básica com folha? Se a escola precisa de estrutura, né? Se a escola está caindo aos pedaços, ele precisa tratar daquele problema. E outro ponto, o incentivo meramente financeiro não traz melhoria, porque se trouxesse melhoria, os estados que mais recebem repasses da União são aqueles que têm os piores indicadores. Né? Então, se você só injetasse dinheiro, o Maranhão estaria no topo do IDEB. O Maranhão e o Pará estavam voando. Pará estava no topo do IDEB. E aí, outro dado importante,
a maior parte, os estados que receberam os maiores repasses do... Eu acho também isso, assim, assustador. Como o governo muda ali os números das informações e tal, do plano dele do Brasil, e vai jogando na população para criar narrativas. Mas, assim, a galera tá entendendo que aqueles números que eles apresentam nas pesquisas ou nos relatórios lá, não tá condizendo com a realidade. Agora, o meu medo é saber se essa galera que tá percebendo isso é a maioria ou é a minoria do Brasil. Eu tenho muito medo de ter muita gente que está acreditando nessas narrativas aí criadas pelo governo, essas manchetes aí que eles compram, esses números e tal, essas informações. É assustador. Ou pioraram a educação ou se mantiveram na mesma coisa. Então, assim, sem ter o controle, sem ter a avaliação, não adianta de nada, que é um dos pontos de sucesso da educação básica do Ceará. Ia falar isso. Eu ia te perguntar O Ceará, ele premia aquela que melhora o seu indicador, não aquela que tem o pior indicador, recebe necessariamente mais sem avaliação. Do Ceará. Sobral gasta menos per capita, ou gasta dentro da média nacional por estudante, e ao mesmo tempo apresenta índices melhores. É óbvio que o problema é de gestão. Porque não fosse gestão, tanto nisso... Cara, então, é um problema tão simples de ser resolvido. Aí esse pessoal do Missão vem com a solução, falando, é isso aqui que tem que ser feito. E fica todo mundo falando que eles têm propostas, miraculosas, Papai Noel. Pô, bicho, é só isso. É desesperador, gente. Eu tenho muito desespero quando eu vejo bolsonarista falando isso do Missão. Muito, muito, muito. Ai, desculpa aí, bora pro vídeo. Básico contra o ensino superior. Por que a gente gasta por aluno mais ou menos igual à média da OCDE, mas nosso desempenho como um todo, não só das nossas universidades, mas nossa produção científica é muito menor? O gasto por si só não quer dizer muita coisa. Existe uma questão que é gestão. No Brasil. A gestão, em grande medida, vale mais do que o gasto. A gestão vale... Se eu acreditasse que gasto valesse mais do que gestão, então eu estaria muito atrás do Zema e do Caiado nas pesquisas. Estão gastando muito mais dinheiro do que eu. Então, indo pior do que eu. Lógico que gestão... Caraca, que exemplo, velho. Gasto, você pode queimar o dinheiro numa fornalha. Caraca, que exemplo bom. Os critérios para gestão não são critérios, vamos dizer, funcionais para melhorar nada. Em quase todos os setores. E quando a gente compara com todos os modelos de nação que funcionam, até com modelos culturais ou políticos diferentes, eles trabalham na linha do incentivo certo, com a orientação correta. Você pode ter, assim, a gente pegou, por exemplo, o modelo nosso da Lei de Responsabilidade Gerencial para administração de províncias e municípios. Eu vou pegar coisas similares do Japão, da China, algumas coisas da Itália, regimes completamente diferentes de si, culturas completamente diferentes de si. Mas quando o incentivo é orientado para... Gente, isso é uma coisa que me encanta muito. Assim, várias coisas me encantam muito, mas é uma coisa assim, que eu sempre pensei, cara... Por que, quando eu saí do Brasil, eu comecei a perceber que a China não tem nada a ver com o que as pessoas pensam no Brasil? Quando eu morei aqui em Londres, quando eu mudei pra cá, eu vi aqui as comunidades chinesas, um monte de prédio chinês aqui, banco chinês, um monte... tem os chineses aqui com dinheiro pra caramba. E aí eu comecei a perceber que a China não era aquilo que eu pensava. Então, assim, existem políticas públicas que deram certo na China. Por que a gente não põe no Brasil? Não interessa se é de esquerda ou de direita, velho. Funcionou lá, vai funcionar aqui também. Traz pra cá, mas... Aí você vai explicar isso pra um bolsonarista. Meu Deus do céu, é difícil. É difícil. O Brasil, eu sou favorável de que todo brasileiro tenha a oportunidade de sair fora do Brasil uma vez na vida. Uma vez na vida morar fora, assim, em outro país, pra... sair da bolha e ver que o mundo é diferente daquilo que ele acredita que é. Eu sou totalmente favorável. Se você é do Partido Missão, é chegado no Renan, fala pra ele criar esse projeto aí. Todo brasileiro tem o direito de morar um mês fora do Brasil pra sair da bolha e abrir a mente, ver como é que funciona outros países. Depois volta de novo. Já tem? Tem esse projeto? Tem esse projeto, mas assim, a minha ideia é todo brasileiro tem que sair fora. Vai lá na China, vai lá nos Estados Unidos, vai lá na Coreia do Sul, qualquer lugar. Mas saia da sua bolha para você ver como é que funciona outros países. Coisas boas e coisas ruins acontecem em todos os países. Ele vai funcionar. O problema é que o incentivo não está orientado na direção certa no Brasil. O plano de governo de vocês tem como base o livro amarelo, né, Renato? Eu estava vendo ali no TSE
Vocês Ainda não colocaram comprei. até um resumo ali. Ainda não comprei meu livro amarelo. Como o plano de governo. E eu não sei se eu entendi bem, nesse plano ele tem uma proposta de retirar alguns pisos. Piso da educação, piso da saúde. É isso mesmo? Não. O piso não... Não, fala isso. É que a gente fala sobre desindexação, né? Desvinculação. E desvinculação do que hoje tem a receita que é obrigatória para a educação e para a saúde. Que me parece uma coisa muito lógica, né? Se você não desindexar, se você não desvincular, basicamente como é que você resolve a economia de um país que está fadado aí a Não, e até a eficiência do gasto, porque, ó, o que a gente coloca no livro amarelo não é que vai deixar de ter piso, que o piso vai ser corrigido pela inflação. Hoje, quanto mais você arrecada, mais você é obrigado a gastar. Não existe modelo, nem de saúde, nem de educação no mundo, que funcione com essa lógica. Porque, primeiro, eu posso ter um aumento de arrecadação, né, num ano, que vai me permitir criar mais, que vai me obrigar a gastar mais com saúde e educação e muitas vezes criar gastos recorrentes. Se minha arrecadação diminui no ano seguinte, eu criei um gasto obrigatório com uma receita que não é recorrente. Não dá para você reduzir, não dá para você acompanhar. Depois não dá para você fazer a gestão. E tem outro ponto, né? Acabou o bônus demográfico. Cada vez mais a gente vai ter pessoas mais velhas, cada vez mais a gente vai precisar gastar mais com saúde. Só que se o gasto da educação está vinculado à receita corrente líquida, eu vou ser obrigado a gastar mais com menos alunos, e enquanto a saúde vai precisar de mais recursos. Então, assim, você precisa ter a flexibilidade para fazer a gestão desses recursos, né? Não significa gastar menos. Um exemplo que eu costumo dar é assistência social. Não existe nenhuma obrigação de se gastar com assistência social dentro da nossa Constituição vinculada à receita. Foi o gasto que mais aumentou. Então, assim, não ter piso, não ter vinculação, não significa ter menos investimento ou ter corte. Significa ter flexibilidade para você manejar. Então, se for prioridade do país e eu tenho investimento em segurança pública, que eu acho que é agora, né, o momento, né, vai ter mais investimento em segurança. Se tiver um momento de mais investimento em educação, saúde, defesa. O executivo existe para manejar o orçamento. Não faz sentido eu submeter o executivo a uma vinculação de receita na Constituição. E o nosso modelo é ainda pior agora, porque a gente tem o arcabouço fiscal. O arcabouço fiscal, resumidamente, é o seguinte: o governo ele pode gastar 70% do aumento de receita do ano anterior, mais inflação, sendo que no mínimo ele gasta inflação mais 0,6% e no máximo inflação mais 2,5%. Só que os gastos obrigatórios aumentam 6%. Né, ao ano. Então, eu não consigo ficar dentro do arcabouço porque eu digo o seguinte: quanto mais eu arrecadar, mais eu posso gastar dentro de um limite. Mas eu gasto mais obrigatoriamente acima desse limite por causa das obrigações. Então, assim, é um modelo esquizofrênico, porque eu falo, olha, eu vou fechar as contas como? Arrecadando mais. Só que se eu arrecado mais, eu sou obrigado a gastar mais. E teve vários estados, e São Paulo é um caso... Cara, eu acho que o Kim, ele esclarece muito melhor as ideias do que o Renan. Renan, ele filosofa demais para explicar aquilo que ele quer. Nossa, toda pergunta o Renan tem que trazer uma filosofia, um pensamento e tal, e vai buscando, até explicar. O Kim não, o Kim já chega já explicando, ó, é isso, aquilo outro. É isso que tá acontecendo. É só meu pitaco aqui, mas gosto dos dois. Não, gosto mais do Kim. Não, na verdade eu gostava mais do Kim, agora eu tô gostando mais do Renan. É porque o Renan é candidato a presidente, né, velho? A gente tem que torcer pra ele aí. Mas certeza que um dia o Kim vai ser presidente também, certeza. Eu tenho certeza disso. Duas certezas que eu tenho. Kim Kataguiri vai ser presidente e Flávio Bolsonaro vai fugir do Brasil. Que colocou a obrigação, por exemplo, de gasto em educação maior do que o 25% que já tem a União, colocou para 30%. E a maioria desses estados estão revendo. São Paulo reviu isso. Por quê? Porque precisava investir mais em saúde e menos em educação, por causa do bônus demográfico. Municípios do Rio Grande do Sul, onde você tem um envelhecimento mais acelerado da população. Eles são obrigados a gastar mais com educação quando você tem uma população de estudantes menor. E aí? Eles vão ficar fazendo o quê? Tem lá, eles vão lá comprando um computador novo, ficam girando dinheiro. Esse é outro problema. Essa vinculação não é só para a União, é para os estados e municípios. Então, se eu tenho um município que 80% da população é idosa, ele tem que gastar a mesma coisa com educação do outro que 80% da população é jovem. É jovem, não faz sentido ali, vai ter um gasto. É uma irracionalidade do ponto de vista do uso do dinheiro.
E, na verdade, o legislador fez isso porque queria parecer que ele gosta muito do povo. Eu gosto muito do povo, gosto muito de gente. Olha, educação e saúde são sagrados. Então ele adota uma estratégia orçamentária que nenhum país no mundo, de diversos modelos políticos e econômicos, não adotam. Então, não faz sentido. Você acha que dá para governar sem acabar com esse arcabouço fiscal? Vai ter que acabar com esse arcabouço fiscal. E a gente vai ter que criar uma nova âncora fiscal no nosso governo. É uma coisa que a gente está discutindo muito. Qual é o modelo de âncora fiscal para que a gente possa gerar superávit e aumentar espaço para investimento? Porque o grande problema nosso é gastamos muito mal. Então, a curva, a trajetória da dívida, da relação dívida-PIB, ela está estourando. Os juros ficam altos. Isso também está gerando agora ao mesmo tempo que os juros altos, pressão inflacionária. A economia está indo para o buraco. E se a gente não rever isso e não aumentar a capacidade de investir com os juros mais baixos, nós estamos ferrados. Se você tem vontade de montar é isso aí, galera. Ajudar a divulgar as ideias do MBL, esse aqui foi o canal missão, eu tenho um treinamento 100% focado. Treinamento 100% focado para você. Sem saber nada de edição, thumbnail, até você monetizar um canal de cortes e além de estar ajudando no projeto, também ser remunerado por isso. No mês de maio, por exemplo, o canal Inevitável Cortes faturou mais de 30 mil reais apenas de AdSense. O Felino Missionário e o Missão... Eu acho que eu vou fazer esse curso. Eu devo fazer esse curso. Eu tenho que fazer esse curso, porque eu não sei nada de internet. Tanto é que vocês estão vendo, eu estou usando esse pedaço de pau aqui como microfone. Porque eu vi alguém fazendo e falou que retém a atenção. E eu estou testando isso com vocês. Eu não sei. Pois é. Bom, esse aí foi o meu react. Meu primeiro react que eu faço na vida. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, você tem que fazer mesmo, deixa o likezão aí e se inscreve aí no canal, porque eu vou fazer react todo dia, quer você queira ou quer não. Um abraço e até a próxima.